Então aí começa a chegar a sociologia no Brasil, primeiro por essa via política, né, das suas implicações políticas, ideológicas. Então, e depois, também o estudo da sociologia começa a entrar no direito, quer dizer, começam a surgir propostas de teoria do direito influenciadas pela ideia do estudo empírico da sociedade. Então, em Recife, surge a chamada Escola do Recife, com Tobias Barreto, com Silvio Romero, que vão tentar interpretar o Brasil de acordo com essas ideias da época. Então, sei lá, o clima do Brasil, o povo brasileiro, quais são os seus problemas, quais são os seus males, como fazer com a escravidão, como é a mistura de raças no Brasil, ela é boa ou ela é ruim. Começam a trazer esses temas, começam a trazer para esses temas algumas teorias sociológicas e também começam a tentar aplicar a sociologia no direito, ainda dessa maneira um pouco amadora. E aqui na São Francisco, Pedro Lessa e João Arruda, que não à toa são nome de salas, dizem que as teorias fundadas na metafísica, ideias abstratas de direito subjetivo, direitos naturais, estão ultrapassadas e a gente precisa começar a estudar a sociedade, as leis da evolução social. Então vamos criar as primeiras teorias mais sociológicas do direito. Isso fim do século XIX, começo do século XX. E aí só nos anos 30 que a gente vai ter no Brasil a formação de um novo curso de Ciências Humanas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com a criação da USP. Vão criar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, FEFELESTE, que vai trazer professores estrangeiros, por exemplo, o antropólogo Lévi-Strauss, para formar uma nova elite com pensamento social e filosófico, desconectada das faculdades de direito, que eram, então, um ambiente de reprodução dessas elites. E aí, nos anos 30, então, em paralelo, ainda não é uma influência direta da criação da USP, da Faculdade de Filosofia, mas em paralelo a isso vão surgir as grandes teorias do Brasil que a gente conhece até hoje, do tipo Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, da década de 30, Gilberto Freire, Casa Grande, Senzala, também é da década de 30, e os dois influenciados pela sociologia funcionalista, pelo Max Weber, sobre quem a gente vai estudar mais à frente, de novo, e o Caio Prado, que era professor de economia política aqui na São Francisco, vai escrever sob inspiração marxista os seus livros sobre a formação econômica do Brasil e depois também sobre a evolução política do Brasil. Quer dizer, são as primeiras grandes teorias que essas sim dá para dizer que tem uma base sociológica maior, não são ensaios, quer dizer, ainda tem um caráter de ensaio, mas não são tão amadoras na incorporação dos conceitos sociológicos, já são influenciadas por um sociólogo do século XX, como Max Weber, e no caso do Caio Prado, já são influenciadas pelo Marx, pelo marxismo, e não pelo Comte ou pelo Spencer, que eram esses autores do início da sociologia que depois não tiveram, enfim, não foram tão levados a sério assim. Então, ao mesmo tempo, você tem essas primeiras grandes interpretações do Brasil, a modernização, a industrialização acelerada do Brasil com Vargas, depois com o nacional desenvolvimentismo, precisamos promover a indústria nacional, protegendo-a contra as importações, vamos substituir as importações por produtos fabricados no Brasil, e aí a gente vai ter, nessa época, também nos anos 30, 40, o Oliveira Viana, que é um autor que vem das faculdades de Direito ainda, e que vai ser influenciado, sobretudo, pelo Durkheim. E vai dizer, bom, não é tão fácil fazer essa passagem da sociedade rural para a sociedade urbana industrial no Brasil. A gente precisa de grupos sociais entre o Estado e o indivíduo que deem condições de alguma solidariedade, de alguma comunidade, de algum compartilhamento de crenças entre as pessoas, para que elas não caiam numa situação de anomia, quer dizer, para que o crime e a anarquia não imperem na sociedade. Então, o Oliveira Viana vai ser um autor que vai influenciar uma visão corporativista da representação profissional. Na nossa Constituição de 1934, além de votar para algum político, você votava num representante do seu sindicato, como trabalhador ou como empregador, sindicato trabalhista e patronal, e havia, então, uma representação profissional. Essa ideia é uma ideia típica que vem de uma origem de Durkheim,
que vem dessa ideia corporativista, de que a sociedade não é só formada por indivíduos, ela é formada também por corpos intermediários, grupos intermediários entre o Estado e o indivíduo, a família, a igreja, as classes sociais, as profissões, os sindicatos. Bom, na mesma época, os Estados Unidos estão num processo semelhante, com o New Deal, com Roosevelt. Mas aí, chegando aos anos 50, a gente vai ter uma nova teoria importante do Brasil, que é a interpretação do Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, influenciada também pelo Max Weber, que vai dizer que o Brasil ainda é pré-moderno em algum sentido, porque não tem uma burocracia, um Estado profissional, mas tem um Estado patrimonialista, em que os funcionários públicos e os políticos fazem tudo em benefício próprio, e não seguem critérios impessoais para suas decisões. Enfim, mas na verdade essa teoria do Fauro, que é dos anos 50, só vai ter repercussão nos anos 70, quando ele vai se transformar em presidente da OAB, vai liderar uma luta contra a ditadura militar já. Antes de chegar na ditadura militar, a gente teve um momento interessante, importante do pensamento social brasileiro, que foi o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, onde a gente tinha pensadores como Celso Furtado, Guerreiro Ramos, sociólogos, economistas, que vão pensar na sociedade moderna brasileira em plena industrialização acelerada. Enfim, e o fato é, a nossa sociologia do direito mesmo, tirando esses ensaios, tirando algum comentário que esses grandes autores fizessem sobre o direito, a sociologia jurídica, a sociologia como uma disciplina na faculdade de direito, como um campo de pesquisa, só vai surgir a partir dos anos 60 e só vai virar uma disciplina mesmo na grade curricular, a sociologia jurídica, nos anos 80. E a gente vai ter uma disputa, de um lado, contra a ditadura militar, de outro lado, autores que vão estudar o pluralismo jurídico, ordens jurídicas fora do Estado, vão dizer, por exemplo, que as favelas têm uma ordem jurídica própria, que é diferente do direito estatal. Depois vão surgir juízes que vão propor um uso alternativo do direito. Eu vou aplicar o direito pela interpretação que for mais favorável às pessoas mais vulneráveis, às pessoas mais pobres. Enfim, a sociologia começa tanto a ser estudada nas faculdades de direito, como começa a influenciar a própria prática do direito, ideologicamente. E, evidentemente, nos anos 90, 2000, que a sociologia jurídica se consolida e passa a estudar a implementação da Constituição de 88, a distância entre o que diz a Constituição e a realidade brasileira. Enfim, aí a sociologia jurídica passa a ser uma disciplina, um campus de estudo na faculdade de Direito. Então é curioso, no começo a sociologia vem mais pelo lado ideológico, político, os primeiros autores na faculdade de Direito ensaiam a aplicação da sociologia na teoria do direito, surgem as primeiras grandes teorias do Brasil, ainda fora das faculdades de sociologia, surge ou na faculdade de Direito, ou em institutos governamentais, como era o ISEB nos anos 50, e a sociologia só se torna profissionalizada nas faculdades. Na década de 60, 70, Florestan Fernandes, por exemplo, vai formar o Fernando Henrique Cardoso aqui na USP, e a sociologia jurídica também só nos anos 80, 90, que ela se transforma numa disciplina para a gente.